Identificando o inimigo. Para avaliar o conceito de autoridade e determinar o seu valor, devemos começar definindo claramente o que isso significa e o que é. Desde a primeira infância, somos ensinados a nos submeter à vontade da autoridade, a obedecer aos decretos daqueles que, de uma forma ou outra, adquiriram posições de poder e controle desde o começo. A bondade de uma criança é medida, seja explícita ou implicitamente, primeiro por quão bem ela obedece aos seus pais, depois por quão bem obedece aos professores, e depois por quão bem ela obedece às leis do governo. Seja de maneira implícita ou declarada, a sociedade é saturada com a mensagem que obediência é uma virtude, e que as pessoas boas são aquelas que fazem o que as autoridades as diz para fazer. Como resultado desta mensagem, os conceitos de moralidade e obediência ficaram tão confusos na cabeça da maioria das pessoas que qualquer ataque à noção de autoridade vai, para a maioria, parecer como um ataque à própria moralidade. Qualquer alegação de que governo é inerentemente ilegítimo vai soar como alegar que todos deveriam se comportar como animais ferozes e indiferentes, vivendo a vida pela lei da sobrevivência do mais forte. O problema é que o sistema de crença da pessoa comum repousa sobre uma miscelânea de conceitos e presunções vagas e frequentemente contraditórias. Termos como moralidade e obediência, leis e legislações, líderes e cidadãos, são usados constantemente por pessoas que nunca examinaram tais conceitos de forma racional. O primeiro passo para entender a natureza da autoridade, ou governo, é definir o que a palavra significa. O que é essa coisa chamada governo? O governo diz às pessoas o que fazer. Mas por si só, isso não nos dá uma definição suficiente, porque todos os tipos de indivíduos e organizações dizem aos outros o que fazer. Governo, no entanto, não simplesmente sugere ou solicita, ele comanda. Mas um comercial pode dizer, haja agora. Também pode ser afirmado que um pregador que diz à sua congregação o que fazer está dando comandos, mas eles não são governo. Diferentemente dos comandos dos pregadores e comerciais, os comandos do governo são sustentados pela ameaça de punição, do uso da força contra aqueles que não aquecerem, aqueles que forem pegos quebrando a lei. Mas mesmo isso não nos dá uma definição completa, porque ladrões de rua e valentões também impõem os seus comandos, mas eles não são governo. A característica que distingue a autoridade é que se pensa que ela tem o direito de dar e impor comandos. No caso do governo, seus comandos são chamados leis, e desobedecê-las é chamado crime. A autoridade pode ser resumida como o direito de dominar. Não é meramente a habilidade de controlar os outros pela força, o que por alguma extensão quase todas as pessoas possuem. É o suposto direito moral de controlar os outros pela força. O que diferencia uma gangue de rua do governo é como eles são percebidos pelas pessoas que eles controlam. As transgressões, roubos, extorsões, agressões e assassinatos cometidos pelos bandidos comuns são percebidos por quase todos como sendo imoral, injustificado e criminal. As suas vítimas podem aquecer aos comandos, não por algum sentimento de obrigação moral a obedecer, mas meramente por medo. Se as pretensas vítimas de uma gangue de rua acharem que poderiam resistir sem algum perigo para elas, assim o fariam, sem o menor sentimento de culpa. Elas não identificam o bandido de rua como algum governante legítimo. Elas não o imaginam como autoridade. O saque coletado pelo bandido não é referido como imposto, e suas ameaças não são chamadas leis. As exigências e comandos daqueles que usam rótulo de governo, por outro lado, são vistas de forma muito diferente pela maioria daqueles a quem os comandos são direcionados. O poder e controle que os legisladores do governo exercem sobre todos os outros é visto como válido e legítimo, legal e bom. Da mesma forma, muitos que consentem com tais comandos ao obedecer à lei, e aqueles que entregam seu dinheiro ao pagar impostos, não o fazem meramente por medo da punição em caso de desobediência, mas também por um sentimento de obrigação de obedecer. Ninguém se orgulha em ser roubado por um ladrão de rua, mas muitos veem um rótulo de cidadão pagador de impostos e seguidor da lei como uma medalha de honra. Isso se deve inteiramente a como uma pessoa percebe aqueles dando os comandos. Se eles são vistos como autoridades, um mestre legítimo, então, por definição, eles são vistos como tendo direito moral de dar tais comandos, o que, por sua vez, implica em uma obrigação moral por parte das pessoas obedecerem a estes comandos. Declarar-se como cidadão pagador de impostos é se gabar pela obediência leal ao governo. No passado, algumas igrejas alegaram ter o direito de punir hereges e outros pecadores, mas no mundo ocidental de hoje, o conceito de autoridade está quase sempre atribuído ao governo. De fato, estes dois termos podem agora ser usados quase simultaneamente, já que, nestes tempos, um implica o outro. Autoridade
supostamente deriva as leis emanadas pelo governo. E governo é a organização em que se imagina que possui o direito de governar, isto é, autoridade. É essencial diferenciar um comando justificado com base na situação e um comando justificado com base em quem deu a ordem. Apenas o último é o tipo de autoridade mencionada neste livro, embora o termo seja ocasionalmente utilizado em outro sentido, o que tende a confundir esta distinção. Quando, por exemplo, alguém afirma que tem a autoridade de deter um ladrão para pegar de volta a bolsa de uma senhora de idade, ou diz que tem a autoridade para remover os invasores de sua propriedade, ele não está alegando que possui algum direito especial que outros não possuem. Ele está simplesmente dizendo que acredita que, em certas situações, é justificado dar ordens ou usar a força. Em contraste, o conceito de governo é sobre certas pessoas terem algum direito especial de dominar. E essa ideia, a noção de que algumas pessoas, por resultado de eleições ou outros rituais políticos, por exemplo, têm o direito moral de controlar outros em situações em que a maioria das pessoas não teriam, é o conceito utilizado aqui. Apenas aqueles no governo são reconhecidos como os que possuem o poder para promulgar leis. Imagina-se que apenas eles possuem o direito de coletar impostos. É pensado que apenas eles detêm o direito de decretar guerras, de regular certos assuntos, de conceder licenças para várias atividades e assim por diante. Quando a crença em autoridade é discutida neste livro, este é o significado que está sendo utilizado. A ideia de que algumas pessoas têm o direito moral de forçadamente controlar os outros, e que, consequentemente, os outros têm a obrigação moral de obedecer. Deve ser destacado que a autoridade está sempre nos olhos do espectador. Se quem estiver sendo controlado acredita que quem o controla possui tal direito, então aquele que é controlado vê o controlador como autoridade. Se quem estiver sendo controlado não acha que o controle seja legítimo, então o controlador não é visto como autoridade, mas simplesmente como um bandido ou como um ladrão. Os tentáculos da crença em autoridade alcançam cada aspecto da vida humana, mas o denominador comum é sempre o reconhecimento da legitimidade de exercer controle sobre os outros. Cada lei e imposto, federal, estadual e local, cada eleição e campanha, cada licença e permissão, cada debate e movimento político, em resumo, tudo que tem a ver com governo, de um trivial regulamento de um vilarejo à guerra mundial, baseia-se inteiramente na ideia de que algumas pessoas adquiriram o direito moral, de uma forma ou outra, de um grau ao outro, de dominar as pessoas. O tema aqui não é o uso incorreto da autoridade, ou um argumento sobre bom governo contra mau governo, mas uma análise do conceito fundamental e implícito de autoridade. Se a autoridade é vista como absoluta ou se ela tem condicionantes e limitações sobre si, talvez tenha uma influência em quanto dano a autoridade faz. Mas isso não diz nada se o conceito implícito é racional. A Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, imagina-se que ela criou uma autoridade que, pelo menos em teoria, possui severas restrições no direito de dominar. No entanto, ela ainda buscou criar uma autoridade com o direito de fazer coisas, como impostos e regulações, que o cidadão comum não tem direito de fazer. Embora a intenção fosse dar o direito de domínio apenas sobre certos assuntos específicos, ainda afirmava conceder alguma autoridade para uma classe dominante, e como tal, é da mesma maneira alvo das críticas à autoridade como uma autoridade de um ditador supremo seria. O termo autoridade é por vezes usado de formas que não têm relação com o assunto deste livro. Por exemplo, alguém que é um expert em algum campo é frequentemente referido como uma autoridade. Da mesma forma, alguns relacionamentos se assemelham à autoridade, mas não envolvem qualquer direito de dominar. A relação empregador-empregado é reiteradamente vista como se houvesse um chefe e um subalterno. Porém, não importa o quão dominador ou arrogante seja o empregador, ele não pode conscrever trabalhadores ou aprisioná-los por desobediência. O único poder que ele realmente possui é o de encerrar este arranjo, demitindo o empregado. E o empregado tem o mesmo poder, pois ele pode se demitir. O mesmo é válido para outros relacionamentos que podem aparentar autoridade, como um artesão e seu aprendiz, um mestre de artes marciais e seu pupilo, ou um treinador e o atleta que ele treina. Tais cenários envolvem contratos baseados em acordo mútuo e voluntário, em que cada lado é livre para optar o término do contrato. Tal relação, em que uma pessoa permite que outra conduza suas ações na esperança de que ela será beneficiada pelo conhecimento ou habilidade alheia, não é o tipo de autoridade que constitui a mais perigosa superstição, se é que constitui alguma autoridade.